Olá pessoal, hoje nós vamos começar o nosso Conecta Week URI com a professora Eliane Cadonat. Já vou passar para ela a palavra, mas antes eu quero lembrar vocês o seguinte: enquanto o pessoal está conectando, está entrando, está iniciando a live, nós estamos com a inscrição do vestibular aberto. Então o vestibular ele é online, apenas uma prova de redação, e você pode fazer a prova na sua casa, é muito tranquilo. Você se inscreve no site vestibular.uri.br e você faz a prova no conforto da sua casa com toda a segurança. E depois de 24 horas de feita a prova, você recebe o seu resultado, se você foi aprovado ou não, para poder fazer então a matrícula. Para você que já é graduado e é diplomado URI ou diplomado em outra instituição de ensino, nós também temos o ingresso de diplomado. Você vai no site fw.uri.br, tem lá a matéria completa, mas só para você saber, os descontos aumentaram para quem já tem a primeira graduação, isso mesmo. Se você é diplomado de outra instituição, o seu desconto é de 20% para você estar cursando psicologia aqui com a gente, ou qualquer outro curso do seu interesse. Mas se você é diplomado DNA URI, o seu desconto é de 40% na segunda graduação. Então aproveite para você ficar ainda mais preparado para o mercado de trabalho. Se você trancou o seu curso e quer retomar, nós estamos com reingresso aberto e tem que aproveitar, pessoal, porque essas vagas são limitadas. E para quem também tem o interesse de fazer transferência, se a sua universidade parou as aulas e você quer continuar, a URI não parou. Durante esse período de pandemia, a URI continuou com as suas aulas e você pode transferir para cá o seu curso e concluir a sua graduação, dar seguimento na sua graduação. Bom, agora eu vou pedir que ela se apresente, a professora Eliane Cadonat, coordenadora do curso de Psicologia. Tudo bem, prof? Tudo bem, Felipe, tudo bem a todos e a todas. É um prazer aqui estar com vocês nesse momento, nesse dia frio, para falar um pouquinho a respeito do curso de Psicologia e das nossas possibilidades de mercado de trabalho, enfim, né, Felipe, a gente vai bater um papo aqui para falar um pouquinho a respeito desse momento aqui da psicologia no Brasil e no mundo e das possibilidades que essa formação nos oferece. Que bom, prof, que bom. Você já fala da questão da psicologia no mundo, né? E eu queria saber assim, vou fazer psicologia, fiz o vestibular da URI, passei, estou aprovado e vou cursar. Quais são as áreas de atuação do profissional de psicologia? No que ele pode trabalhar? Bom, o campo de atuação do psicólogo hoje ele é ilimitado, né? Nós podemos pensar em atuações clássicas como a própria clínica, dentro de hospitais, escolas, empresas, comunidades. O psicólogo hoje ele tem um campo de trabalho muito vasto na questão das assessorias, né? O profissional autônomo hoje tem uma consolidação muito grande no mercado de trabalho, até porque as pessoas hoje compreendem a saúde mental como um bem muito precioso. E a gente tem, tanto no âmbito público quanto privado, muitas contratações. Nos últimos tempos, a área da psicologia tem sido muito requisitada em concursos públicos e a gente pode dizer que é uma profissão assim, que não demanda muito investimento financeiro após a formação, porque nós não necessitamos de tantos aparatos, né, para iniciar um processo de formação. Então, é uma profissão com um amplo campo de atuação, com uma possibilidade imensa hoje, tanto no campo da pesquisa, quanto no campo da docência, quanto no campo da atuação em saúde, em organizacional, no campo da educação. A gente poderia dizer que em todos os campos onde há humanos, a gente necessita de alguma forma do psicólogo. Eu imagino, prof, ainda mais nesse período de pandemia, as coisas devem estar assim, fervendo para o mercado de trabalho. E falando em mercado de trabalho, hoje, como está essa questão da atuação do psicólogo? E outra coisa, quais são as perspectivas? Porque afinal, hoje eu estou entrando na faculdade, mas daqui a um tempo, né? A psicologia, por algumas pesquisas que eu vi, é uma profissão que ela vai aumentar a demanda nos próximos tempos, é uma profissão que algumas profissões serão extintas, a gente sabe disso com a evolução do próprio mundo, como está sendo, mas a psicologia não, ela está ficando. E eu queria saber, assim, como coordenadora do curso, até me falar um pouquinho sobre aquela questão de ser um dos cursos melhores avaliados a nível do Brasil, como é que fica isso? Qual é a perspectiva para o psicólogo hoje e para o psicólogo daqui 5, 6 anos que já vai estar se formando? Essas questões são bem interessantes, né, Felipe, de serem pontuadas, porque assim, não adianta eu escolher uma profissão super requisitada e não fazer formação numa universidade de renome. Né? Então, a URI hoje ela tem uma consolidação em termos de formação que é invejável. Nós estamos entre os melhores cursos de psicologia do Brasil. Na última avaliação que a gente teve a nível nacional, a nível do Ministério da Educação, nós ficamos em segundo lugar.
dentre os melhores do Brasil. Então, essa é a diferença. Não adianta a gente escolher uma profissão extremamente requisitada no mercado de trabalho e não olhar para a universidade que você escolhe. Então, esse é o primeiro ponto e a URI tem esses requisitos para essa questão da escolha. Com relação à questão das perspectivas para o trabalho do psicólogo no futuro. Nós sabemos que a profissão do psicólogo ela foi se modificando, foi alterando a forma de intervenção ao longo dos tempos. Então, ela foi se adaptando às demandas da sociedade. Hoje a gente tem, desde um atendimento psicológico que atinge uma elite, como atingia lá no início, como as camadas da população que não têm um poder aquisitivo tão alto. Então, a probabilidade do profissional psicólogo estar empregado após o seu processo de formação é muito grande, porque ele pode optar por abrir seu consultório, ele concomitante a isso pode ser servidor público. E tem uma questão muito interessante que as pessoas cada vez mais, eu comentei antes, elas estão olhando mais para a sua saúde mental. Hoje olhar para a saúde mental não é luxo, não é uma coisa secundária. As pessoas estão escolhendo o profissional psicólogo como primeira opção para cuidar da sua saúde. Então é um campo de atuação, uma ciência que vem acompanhando a evolução. Então hoje, dentro do trabalho interdisciplinar que a gente faz, nós somos muito respeitados em todas as áreas. Eu escutava esses tempos atrás que tem muitos juízes que quando fazem perícia, solicitam perícia, a perícia do profissional psicólogo é a primeira a ser levada em conta dentro desse contexto. E essa é uma conquista que fala de uma profissão que caminhou junto com a evolução da humanidade. Então, ela não parou no tempo. A psicologia do início do século XX e a do início do século XXI é totalmente diferente. Então, ela está mais conectada. As pessoas perguntam, vocês atendem de forma online? Sim, tem todo um protocolo, não é bem assim, não é para qualquer caso. Mas hoje a psicologia adentrou também nos meios de comunicação. Então, ela não parou no tempo nesse sentido. E talvez por isso que daqui talvez 20, 30, 40 anos, ela permaneça sendo uma das profissões mais requisitadas pelo público nesse sentido. Que interessante, prof, saber que poucas pessoas às vezes se permitem, dialogar com o psicólogo até para saber o que pode ser feito para ela. Mas a gente falou dessas possibilidades de trabalho e uma pergunta que a gente recebe sempre de todo o nosso pessoal que está lá. Vou trabalhar, quanto é que eu vou ganhar? Qual é o piso do psicólogo? E até assim, na nossa região, uma média, eu sei que é muito difícil precisar porque depende de cada profissional, mas quais são as possibilidades de ganhos mesmo, financeiro? Falando assim em questão de salário, em questão de você realmente se formar e já trabalhar. Quanto que eu ganharia hoje, digamos assim? A média de ganho do psicólogo é muito boa. Então, se a gente for pegar o respeito à tabela do Conselho Federal de Psicologia, do regional, enfim, a média de uma consulta individual fica em torno de R$145, R$150. Eu talvez esteja um pouquinho já defasada da minha informação, talvez seja até um pouquinho mais, mas a média da sessão circula nesse valor. Aí a gente vai pegar daqui a pouco uma avaliação psicológica que pode variar de R$400 a R$1.000 a avaliação. Isso eu estou falando de valores individuais. Aí vamos pegar, assim, por exemplo, uma contratação a nível de prefeitura aqui na região. Hoje a gente vai ver um profissional 40 horas iniciando com um salário de, no mínimo, de R$3 a R$4.000. Mas se a gente for pegar no nível judiciário, a gente vê um psicólogo iniciando a sua formação, iniciando o seu trabalho no campo judiciário, com R$8.000. Então, a gente tem... E o profissional autônomo, isso que é bacana dentro da área da psicologia, ele chega a ganhar mais do que o funcionário público. Então, se ele consolida a sua profissão, se ele consegue manter uma clientela e se dedicar àquilo, eu conheço profissionais que conseguem ganhar, em média, aí, 10, 15, até R$20.000 por mês, enquanto profissionais autônomos. Então, é claro que vai variar muito da tua experiência, você não vai iniciar ganhando isso, nenhuma profissão inicia de cima, a gente vai construindo aos poucos, a gente vai se especializando. Aliás, a própria URI oferece cursos de pós-graduação na sequência para o profissional psicólogo poder se especializar, mas a gente vai consolidando, à medida que a gente vai consolidando a profissão, a gente também pode construir uma carreira de sucesso
processo nesse sentido e os valores são muito bons. O que a gente cuida muito hoje no mercado de trabalho é para respeitar a nossa classe, né? Então a gente não banaliza a questão do valor, a gente é muito a favor do trabalho voluntário, o psicólogo trabalha muito nessa frente também, mas quando ele tem que cobrar pelo seu trabalho, a gente também respeita a nossa classe nesse sentido, respeitando os valores estipulados pelo nosso conselho. Que legal, prof. E vamos falar agora de algo que só a coordenadora tem que saber, mesmo assim, do começo ao fim, que é uma organização muito dessa tua atuação no curso. Qual é a duração do curso e qual é o turno das aulas? E outra, qual é a metodologia? Como que as aulas acontecem? É aquele medo, né, do aluno de ficar sentado numa sala de aula. Eu sei que o curso de psicologia não é assim. Eu queria saber que você me desse uma pequena explicação. Passei, vou começar as aulas, minha mochila está nas costas, estou chegando aqui na universidade. Como que vão ser as minhas aulas? Eu vou começar da última pergunta que você fez, né, Felipe, porque é muito interessante, porque eu atuo enquanto professora universitária há 10 anos e as pessoas dizem assim, quando me acompanham um pouquinho mais de perto, familiares, né, as minhas aulas, enfim, meu Deus, vocês ensinam esse tipo de coisa, com esse tipo de metodologia, eu quero fazer psicologia, porque as aulas, elas não são padronizadas dentro daquela ideia do ensino moderno que a gente conhece, né? Ela é na modalidade de roda de conversa, é ativa, a gente faz muita pesquisa. O curso de psicologia já inicia com pequenos processos de intervenção. O aluno já no segundo ano já está a campo, já está intervindo de alguma forma. Intervindo no sentido, né, de começar com o estágio básico até chegar lá no final. Então as aulas, elas são muito ricas nesse sentido. Eu até escutei isso de uma aluna esses dias, ela disse assim, não tem uma aula de psicologia que eu não saia reflexiva. Né? Então as pessoas amam, saem apaixonadas pelo curso e eu também sou suspeita para falar, né, porque eu sou egressa daqui, eu sou formada pela URI. Tem uma questão, né, que o curso tem duração de no mínimo 5 anos, por quê? Porque a gente não forma um profissional psicólogo em 1, 2 ou 3 anos. Então a galera pergunta muito, já tem uma graduação, em quanto tempo eu vou fazer? No mínimo 5 anos. É claro que a gente faz todo, né, você falou ali do ingresso graduado, 40% de desconto para quem é diplomado, segunda graduação, a gente faz um estudo para a pessoa de quais disciplinas ela precisa fazer, de quais estão faltando, enfim, mas é o mínimo 5 anos. O curso é ofertado todas as tardes. Por quê? A gente já teve curso de psicologia noturno, complicou porque a galera acabava nos últimos 2 anos se sobrecarregando muito com as práticas. O que a gente fez então? Sentou com a direção do campus e pensou o seguinte, como é que a gente pode contemplar aquele aluno que trabalha, mas que ao mesmo tempo quer fazer uma faculdade de peso, né, de renome? Então a gente deixou todas as manhãs livres do aluno, então a gente tem muito aluno que trabalha durante a manhã, durante a noite e faz a faculdade durante a tarde. Tem dado certo nos últimos tempos, a gente não sabe por quanto tempo vai se manter assim, mas a ideia é poder olhar para as particularidades da região, né, para o nosso aluno, que é a nossa principal razão de hoje estar aqui, né, Felipe? E eu fico bem feliz de ver que o curso se dedica integralmente ao tratamento individualizado, né? Isso eu sei que é muito do curso de psicologia, vem pela própria formação. E esse é um fator de diferencial. E você que está nos assistindo, nós estamos aqui conversando com a professora Eliane Cadoná, que é a coordenadora do curso de psicologia, e nós estamos falando como funciona o curso, sobre valores. Você vai poder ver essa live depois também, se você ainda não pôde assistir. E para quem ainda está com um pouquinho de dúvida, pessoal, no site fw.uri.br, você acessa ali, tem a matéria tanto do Conecta URI quanto do vestibular, que vão ter muitas informações. Em especial a do Conecta, você abrindo a matéria, vai ter o nome dos cursos que vão para vestibular, agora no vestibular 2020/2. Então você pode clicar ali no curso que você tem interesse e você vai acessar um grupo do WhatsApp onde você vai ter informações exclusivas. E quem está nos grupos e está participando do Conecta Week URI, em especial na sexta-feira, vai ter surpresa. Fica ligado, tá, pessoal? Falando sobre diferencial, além desse tratamento humanizado, Prof. Eliane, você que está à frente do curso, hoje, qual é o grande diferencial do curso de psicologia da URI? Eu acho que o grande diferencial é esse olhar para as pessoas, né? O tratamento individualizado para cada aluno, né? Essa é uma marca da própria URI, né? Olhar para cada aluno na sua individualidade, na sua particularidade. E por nós sermos uma universidade de interior, a gente acaba pegando essas características, né,
Nós conhecemos todos os nossos alunos, a gente tem uma via direta de contato, isso é muito importante, e a gente também tem um canal muito aberto para o diálogo nesse sentido. É uma formação extremamente profissional, o nosso contato com o nosso aluno é um contato profissional, a gente sempre se orgulha de deixar isso muito claro desde o início do curso, mas ele é um olhar humanizado para o nosso aluno. Esse é o nosso grande diferencial. Porque assim, vamos pensar, é difícil manter uma nota boa a nível de ENAD, a nível de exame nacional? Mas para isso a gente estuda, para isso a gente se esforça. Agora, olhar para o aluno na sua particularidade, poder ter esse contato com ele, essa lógica que a gente tem dentro da instituição, de conhecer cada um na sua particularidade, isso não tem preço. Isso a gente não vai ver numa região metropolitana em Porto Alegre, porque até um coordenador dentro da universidade assim não vai ter essa possibilidade de ter todo esse contato. Então é um privilégio, né? A gente conhece os nossos alunos, a gente sabe onde eles trabalham, onde eles moram, né? E respeitando, claro, sempre a privacidade do aluno, porque somos professores, somos técnicos, somos funcionários da universidade, a gente também tem essa possibilidade desse olhar individualizado que olha para as particularidades, porque a gente não olha para o aluno como se fosse um número, né? A gente olha para o aluno como um ser que vai estar em constante processo de formação. Seria correto dizer, então, que vocês trabalham com a formação do ser e com a formação do psicólogo, então? Com certeza. Que bom. E a última pergunta, que eu considero uma das mais importantes que a gente tem que fazer nesses novos tempos, como estão sendo chamados, aí eu acho que está rolando muito estudo de como vai ser esse período pós-pandemia, né? E eu queria saber de você, Eliane Candoná, a graduação na vida de uma pessoa hoje, ela é importante e por quê? A gente tem que olhar para a história de cada pessoa, de cada sujeito, né? Mas não tem como dizer que a graduação não muda a vida da gente. Eu acho que, acima de pensar na questão da carreira, que os nossos familiares sempre se preocupam com isso, a gente tem que pensar na formação humana, e isso a universidade te traz. Seja ela na questão do contato com o conteúdo, com os professores, com os colegas, com a maturidade que você vai adquirindo nesse meio. Isso é muito importante. Tem uma outra questão também, que é a possibilidade de ter uma outra leitura de mundo, uma leitura mais madura. E isso, na prática, se configura por intermédio de números. Daí sim a gente vai falar de salários mais altos, de possibilidades maiores de você conhecer mais as coisas, as pessoas, de não ter um olhar tão ingênuo sobre a realidade. É claro que cada pessoa tem o seu tempo. Às vezes um aluno chega para mim e diz assim, olha bem, eu estou com 40 anos e agora eu comecei psicologia. Cara, começou no teu tempo, perfeito. Cada um tem o seu tempo. Você pode começar aos 18, aos 40, aos 60, não tem problema. Contanto que no momento certo da tua vida você escolha fazer. E a universidade, ela traz uma possibilidade de mudar de vida muito interessante que a gente enxerga na nossa própria perspectiva profissional. Então, vale a pena, é um investimento. Os números hoje mostram que uma pessoa graduada ganha mais, obviamente, do que uma pessoa só a nível médio, mas ela também tem uma maior realização quando ela consegue fazer aquilo que ela quer, quando ela consegue atuar naquilo que ela deseja. E esse é o grande diferencial para quem hoje está em dúvida em fazer ou não uma graduação. Não é um imperativo, não é obrigatório. As pessoas podem ser felizes de várias formas, mas é possível também ser feliz fazendo aquilo que a gente gosta. Que legal, prof. Então, se o seu sonho, pessoal, é cursar psicologia, aqui na URI nós estamos preparados para receber você. E se você tem alguma dúvida, você pode encaminhar no grupo que está lá no WhatsApp do Conecta Week URI do curso de psicologia. A professora Eliane está lá, teremos outras pessoas lá também. Nós estamos lá para tirar suas dúvidas. Prof. Eliane, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem final para os teus futuros alunos. Eu quero agradecer o espaço também, dizer que estamos à disposição, que a universidade daqui, com essas características que ela tem, ela traz muitos ganhos para a formação. E vamos combinar, estudar pertinho de casa, estudar aqui próximo à família, não tem preço. Em tempos de pandemia, é o que mais a gente valoriza, estar perto de quem a gente ama, de quem a gente gosta e se sentindo seguro. Então vem para a URI, que aqui você vai ser bem cuidado, aqui você vai ser olhado na tua particularidade. Muito obrigado, pessoal. Logo mais, vamos ter mais uma live com outro coordenador. Fica ligado na nossa programação e qualquer informação que vocês quiserem saber a mais, tem o nosso site, os nossos canais. Segue lá aqui no Instagram, no Facebook, no @URIFW1. Compartilhe essa live com aquela pessoa que você sabe que quer cursar psicologia. Um abraço, até mais.